Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Este é o segundo vídeo de uma série que tem por objetivo ver biblicamente como devemos encarar a morte. O primeiro vídeo tratou sobre a origem da morte e a relação da morte com o pecado. Neste segundo vídeo vamos tratar exatamente do estado intermediário, ou seja, o que acontece entre a morte e o dia da ressurreição. A Bíblia Sagrada, de modo geral, ela aborda com bastante ênfase a ressurreição, o grande dia da ressurreição, e também o juízo final e a vinda de Cristo Jesus. Mas esse estado entre a morte e a ressurreição é um estado que a Bíblia traz alguns traços. Nosso objetivo aqui é entender o que a Bíblia diz acerca, ou o pouco que a Bíblia diz acerca desse estado entre a morte e o dia da ressurreição. Qual seria então esse estado? Será que quando morremos, a alma e o corpo do homem morrem totalmente? Será que a alma fica dormindo até o dia da ressurreição? Ou será que a alma daqueles que fizeram pecados pequenos vão para um lugar para serem purificados, chamado purgatório? O que acontece? Vem comigo ver o que a Bíblia diz. Em primeiro lugar, nós devemos entender qual a natureza do homem. O homem ele é formado de corpo e alma. O corpo que foi formado do pó da terra na criação e a alma que é a parte interior dele, também chamada em outros textos de espírito. É a parte interior do homem, responsável pelas suas emoções, as suas vontades e o seu entendimento das coisas. Então, qual a natureza do homem? Será que corpo e alma? Só corpo, só alma? O que acontece depois da morte? Imediatamente depois da morte? O que acontece? Alguns textos podem nos ajudar. O primeiro deles é o texto de Mateus 10, 28, quando o Senhor Jesus diz o seguinte, veja comigo. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. O Senhor Jesus está falando aqui que o que o homem pode fazer é matar o nosso corpo, mas existe algo em que o homem não pode matar, que é exatamente a nossa alma. Ele está mostrando aqui que depois que o corpo morre, então vai à terra, vai à sepultura, a alma ainda continua. Basicamente isso o ensinamento que o Senhor Jesus traz aqui. Um segundo texto que nos mostra que a alma continua após a morte do corpo físico é o texto de Apocalipse, capítulo 6, verso 9. Veja você. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, o livro de Apocalipse narra que as almas daqueles homens estavam ali, dos que tinham sido mortos já. Então, a alma ainda estava ativa, de certa forma. Um outro texto ainda em Apocalipse é o texto de Apocalipse 24. Veja você. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Então, nesse texto, João narra que viu ali as almas daqueles que foram decapitados, que foram mortos. O livro de Apocalipse, por ocasião, vai dizer que as almas daqueles que morreram por amor do Evangelho clamam a Deus. Então, as almas, elas continuam após a morte do corpo físico e elas continuam, de acordo com a Sagrada Escritura, de forma ativa e não dormindo. A palavra que a Bíblia utiliza, a palavra grega que apareceu nesses textos para a alma, é a palavra psique. Em outros lugares, em outros textos, nós vamos ver um paralelo, um sinônimo dessa palavra, que é a palavra pneuma, que é a palavra para espírito. As duas, elas tratam sobre a parte interior do homem, a parte que permanece após a morte. Mas então, em segundo lugar, nós devemos entender qual é o estado do homem. Já sabemos a natureza dele. Ele não permanece corpo, ele permanece apenas alma durante esse período. Somente no dia da ressurreição é que a alma então voltará para o corpo e então o homem será novamente completo. Uma unidade que nós chamamos de psicossomática, ou seja, unido de corpo e alma. Este é o homem, a forma que o homem foi criado. Por isso a necessidade da ressurreição no último dia. Mas qual o estado? Onde ele se encontra nesse momento? O que a Bíblia diz? E para isso nós vamos ter que olhar, é o segundo ponto do nosso vídeo, os textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra utilizada para este lugar é a palavra Sheol. Sheol. Essa palavra ela é traduzida muitas vezes por sepultura, em bastante textos, pelo menos na versão revista e atualizada, mas ela denota o reino dos mortos, lugar para onde os mortos estão indo. Basicamente,
alguns estudiosos apontam 3 significados para essa palavra Sheol, apesar de, na maioria das vezes, ser traduzido na sua Bíblia, se a revista atualizada, por sepultura. Então vamos ver alguns textos que mostram que Sheol é traduzido por reino dos mortos. Começaremos pelo texto de Gênesis. Em Gênesis capítulo número 37, após Jacó ficar sabendo da morte de José, da pseudo-morte de José, na verdade, ele diz o seguinte, Gênesis capítulo 37, verso 35. Chorando descerei a meu filho o Sheol, traduzido na versão árabe por sepultura. O que Jacó está falando é que ele seria morto, ele partiria para o reino dos mortos. Ele usa essa palavrinha Sheol. O texto ainda de 1 Samuel, capítulo 2, verso 6, nos traz uma maior clareza acerca deste assunto. Veja o que ele diz. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer ao Sheol e faz subir. Em outras palavras, esse texto mostra que tirar a vida, ou a morte, é o equivalente a Sheol. A morte aqui, o reino dos mortos, equivalente a esse lugar chamado Sheol. Alguns outros textos nos ensinam acerca do Sheol. Por exemplo, Jó 17:16 nos diz que o Sheol tem portas, as portas do Sheol. Jó 17:3 nos diz que o Sheol é escuro. Provérbios 27:20 diz que o Sheol é um monstro com apetite, com um grande apetite. Portanto, o Sheol é o lugar da morte, ou o reino dos mortos, para onde vão. Um autor chamado Jarled, ele nos diz que o Sheol é a maneira veterotestamentária de afirmar que a morte não acaba com a existência humana. A palavra sepultura também pode ser uma tradução boa para Sheol. Por exemplo, num texto de Salmo 141:7, nos diz: ainda que sejam espalhados os meus ossos, a boca do Sheol se lavra açúcar da terra. Porém, existe uma outra palavra, e que essa é utilizada com maior frequência para a sepultura, que é a palavra Keber. Keber é a palavra que significa sepultura. Portanto, Sheol, na maioria das vezes, aponta para o reino dos mortos. Um autor chamado Lois Berkhoff, ele aponta que Sheol também pode significar o lugar de punição dos injustos. E para isso ele aponta alguns textos. Dentre esses textos é o texto de Salmo capítulo 9, verso 5. Os perversos serão lançados no Sheol e todas as nações que se esquecem de Deus. É possível que signifique o lugar de punição dos homens, mas me parece que o salmista está falando aqui sobre morte apenas. Mas é possível que exista uma distinção entre a morte do justo e a morte do injusto, ainda no Antigo Testamento. Gostaria de enunciar pelo menos 2 textos importantes que nos mostram essa distinção entre a morte do justo e a morte do injusto. Como as almas dos justos e as almas dos injustos, elas estão neste lugar chamado Sheol. O primeiro dele é Salmo de número 49, versos 14 e 15. Veja o que diz. Como ovelhas são postos no Sheol, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. O Sheol é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder do Sheol, pois ele me tomará para si. Note que a esperança do justo é que, ainda que ele esteja no lugar dos mortos, o Senhor remirá a alma dele, o Senhor tirará a alma dele de lá. Essa é a expressão que aparece nesse texto. Um outro texto que caminha nesta mesma direção é o Salmo 16, verso 10, que nos diz: pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Este salmo é citado no Novo Testamento pelo apóstolo Pedro para falar sobre a ressurreição de Cristo, em Atos capítulo 2, versos 30 e 31. E lá a tradução que ele usa para Sheol é a palavrinha grega chamada Hades. Alguns textos tratam mais especificamente dessa distinção da morte do justo e da morte do injusto. Por exemplo, Balaão, em Números 23:10, diz que ele deseja morrer a morte dos justos. Isso porque a morte dos justos é diferente da morte dos injustos, essa expressão aí. Um outro texto interessante é o texto de Salmo 73:24, um salmo de Asaf, que Asaf fala de como o injusto é bem de vida, enquanto que aquele que é justo muitas vezes sofre. Mas no final do Salmo, Asaf usa uma expressão que nos chama muita atenção. Asaf diz no Salmo 73, verso 24, que o Senhor o recebe na glória. É como se depois da sua morte ele fosse recebido por Deus. Então, ainda que pareça incipiente, mas
o Antigo Testamento ele traz uma noção de que os mortos habitam nesse lugar chamado Sheol, mas há uma distinção entre as almas dos justos e injustos ainda nesse lugar. O Novo Testamento usa a palavrinha Hades, como já foi falado aqui, que é a tradução que Pedro utiliza no seu sermão para citar o Salmo 16. Essa palavrinha Hades significa também no Novo Testamento o reino dos mortos. E para isso vamos ver alguns textos importantes que tratam sobre esta palavrinha. O primeiro deles é Atos 2, verso 30 e 31, que é a citação que Pedro faz do texto do Salmo 16 e fala que a alma do Senhor Jesus não ficou no Hades, ou seja, no lugar dos mortos. Apocalipse talvez trate de forma mais profunda essa ideia do Hades como o lugar dos mortos. Veja você, Apocalipse 1,18 vai descrever que Cristo tem as chaves do Hades e da morte. Apocalipse 6,8 vai nos dizer que o Hades é aquele que segue o cavaleiro da morte. Em Apocalipse 20, verso 8, o Hades entrega os seus mortos para o julgamento, para o dia do grande julgamento. Então, Hades parece ser o lugar dos mortos aqui em Apocalipse. Em Mateus 16, 18, Jesus fala a Pedro e diz o seguinte: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa passagem mostra, então, que a morte não prevaleceria contra a igreja. Hades aqui, mais uma vez, em sinônimo de morte, de reino dos mortos. Mas existe uma passagem no Novo Testamento em que Hades é traduzido por lugar de punição para os ímpios. Essa passagem é a parábola conhecida como o rico e o Lázaro, a parábola do rico e do Lázaro. Esta parábola conta a história de dois homens. Um deles, quando morre, vai para o Hades e outro vai para o seio de Abraão. Obviamente, nós vamos falar em um outro vídeo de forma detalhada dessa parábola e tentar explicar e entender ela como parábola mesmo, mas algumas coisas são curiosas nelas e que nos ajudam a entender aqui esse estado do homem após a morte. A primeira é que essa parábola certamente trata do estado entre a morte e a ressurreição, porque um dos personagens, a saber, o rico, pede a Abraão, ao pai Abraão, para que ele deixe ele ir para os seus amigos, para os seus irmãos e contem acerca do que ele viu. Outro detalhe muito importante nessa parábola é que, após a morte, o texto está mostrando que existe uma distinção entre o justo e o injusto. Um vive gozo no seio de Abraão e o outro vive, então, dores nesse lugar chamado Hades. Porém, mais detalhes nós trataremos no vídeo posterior a esse. Peço que você acompanhe para poder conhecer bem esse texto, essa parábola a fundo. Podemos aqui, então, resumir alguns ensinamentos que vimos. Primeiro, após a morte do corpo, a alma permanece. E ela permanece ativa, ela clama em alguns sentidos, em alguns textos apontam isso. Então a alma não permanece dormindo. Pelo menos isso nós já terminamos. Depois, existe um lugar para onde os mortos vão e que este lugar é tratado com as seguintes palavras nas Sagradas Escrituras. No Antigo Testamento são traduções da palavra Sheol e no Novo Testamento da palavra Hades. E a terceira coisa é que nos parece até então que existe uma distinção entre o estado do justo e do injusto logo após a morte. Um parece que enfrenta um estado de sofrimento da sua alma sofrendo, e outro enfrenta um estado de gozo e de alegria, mesmo no momento em que está só a sua alma ali. Porém, nós vamos aprofundar isso melhor no próximo vídeo. Mas aqui então nós temos uma coisa a refletir. Será que nós estamos preparados para encarar a morte? Após a morte, o nosso corpo vai embora, porém a nossa alma ela continua. Então, as doenças da sua alma, aquilo que aflige o seu coração, as suas preocupações, o seu mal-estar, a sua falta de contentamento, isso tudo permanece depois da morte. E isso pode ser causa de muito sofrimento para você. Portanto, peço que você hoje mesmo pense um pouco sobre como está o seu coração, sobre como está a sua alma, a sua parte interior. Porque o seu corpo físico se acaba, mas a sua alma continua em um estado logo após a morte do seu corpo físico. Deus abençoe a todos, um abraço e até o próximo vídeo.